Alberto, nossa, que noite maravilhosa. Obrigada, né? Depois desse susto esplêndido, né, em favor do nosso Lula e da democracia, você nos iluminando com tanta lucidez. Eu vou entrar hoje na atmosfera, né, dessa rodada poética. Eu fui ler o poema Para a Catástrofe do Nosso Tempo. Levei exatamente 1 hora lendo. Eu olhei no relógio, foi isso. E eu achei extraordinário, porque nesse poema tão absurdamente caudaloso, narrativo, discursivo, eu me senti num circuito infernal, né? É uma narrativa em abismo, que vai vertiginosamente nos arrastando ao impossível, que é o nosso tempo, que é o que a necropolítica, né, produz e assim vem efetivamente, né, empreendendo. Eu te pergunto, né, eu vou ler só o início, porque eu até tentei imprimir, mas são 53 páginas, eu joguei no Word, eu falei, não dá, não tem tinta suficiente na minha impressora. Só o início. Amanhã não será um dia melhor do que hoje. Não é um dia melhor do que ontem. Há um sentimento fúnebre no ar, de quem tem vivenciado uma morte após a outra, de quem tem vivenciado antecipadamente mais uma morte, a última delas, a morte após a própria morte, a morte da qual não se tem retorno, a morte da qual os mortos não voltam dela para a vida, a morte a que apenas os vivos se encaminham para ela sem jamais poder voltar, a morte da qual não se tem poemas para se fazer, não a morte simbólica, mas a outra, a real, a experiência final da morte em vida. Aí você vai seguindo, e eu fiquei absolutamente espantada, né? Tem uma entrevista que você deu, né? O título é Espantografia de Alberto Couchot, né? Então, você de fato grafa esse espanto. E eu te pergunto, né? Você que entrecruza poesia, poesia, filosofia e política, né? O que mais integra o seu horizonte literário, né, nessa clave aí do espanto? É sempre a posição, né, de que o poeta, o eterno devedor do universo, né, esse é um verso muito conhecido do Mayakovsky, sempre, né, o poeta, por mais que ele encene, né, as alteridades e se valha desse condão ético, né, e responsável de dizer o outro, de tentar dizer o outro, por mais que nos seus poemas, que são muito longos, né, parece que você também, de certo modo, dialoga, que o Benedito Nunes traz, o drama da linguagem, a palavra é sempre suficiente, né, muito mais para tentar dizer o outro, que como isso é possível, né? Como falar desses viventes que se fazem esquecidos, isso está em outro poema seu, que é esse poema para ser lido na posse do presidente. Então, assim, no seu horizonte literário, no seu imaginário, sempre o poeta é o eterno devedor do universo e enrodilhado nessa impotência. Impotência é um outro topos muito recorrente seu. Essa é uma pergunta. Obrigada. Obrigado, Luciana, pela fala, né? Pela colocação, pela leitura também. É um poema, um começo, exatamente esse começo que você leu, eu gostaria de ter lido hoje também, então foi bom que você leu, né? Porque é exatamente essa parte que eu fiz questão de dizer e faço questão de dizer, que é exatamente essa parte, que é bem maior do que isso, né? Que foi escrita em 2018 e não agora. É a única, essa parte é a segunda parte do poema, o que hoje é a primeira e a segunda parte do poema, o que hoje são a primeira e a segunda parte do poema, é exatamente aquilo que havia sido escrito em 2018. Isso eu faço questão de dizer para ver como que essa questão toda da necropolítica, né, e como a questão toda da morte já estava colocada em 2018 e mesmo antes, né, quando a gente pensa em Bolsonaro, né, não foi a pandemia que trouxe, né, a morte. A morte quem trouxe foi o Bolsonaro. A pandemia veio como um auxílio ao Bolsonaro, na verdade, né, para poder matar muito mais do que 30 mil, como ele havia dito, num certo momento, que tinha que matar 30 mil no Brasil, né? Então, o primeiro ponto é esse. Quer dizer, eu tento me colocar, Luciana, sempre como um poeta
de fato, que está ali dialogando com o tempo, né? Que é o que eu vivo. Né? Eu acho que eu sou um leitor de todos os tempos, e você citou Espantografias, que foi o nome que deram para uma entrevista, né? Mas é o nome do meu novo livro, que vai sair de ensaios, né? Que é também a minha tese para professor titular, né? É o meu projeto de CNPq dos últimos 3 anos, da Paperge, que é um trabalho com os gregos. Chega a poesia contemporânea também, mas é, sobretudo, um trabalho com os gregos antigos. Eu trabalho nesses dois extremos, dizendo, né? Vamos dizer assim, os gregos antigos, né? Sempre trabalhei muito com os gregos, fiz mestrado em filosofia grega, né? Então tem esse lado meu e o lado moderno contemporâneo, digamos assim, são essas duas vertentes, né? Que me atravessam, né? Muito fortemente, né? Acho que essas escritas do espanto que eu tento dizer são esses modos, né? Que a gente não precisa mais denominar, ou pelo menos foi isso que o título quis dizer, não precisa mais dizer se é poesia, se é filosofia, se é história, o que é, na medida em que são escritas do espanto. Né? Isso não interessa tanto a trajetória que eu fiz no livro, mas o que eu quero dizer é que o nosso tempo é um tempo espantoso, como todo tempo talvez seja. E esse espanto não é um espanto ou um assombro de coisas boas apenas. A gente pode ter espanto por coisas incríveis, né? E a gente pode ter espanto por coisas terríveis. E acho que os últimos anos do Brasil são espantos por coisas terríveis. Então, como que a poesia pode responder a isso? É uma questão, para mim, como eu já disse antes, fundamental e importantíssima, né? Acho que o poeta se coloca assim como um devedor do universo na medida em que ele se coloca para essa abertura, né? Para essa abertura que implica as questões de seu tempo. Né? Eu devo uma resposta ao meu tempo, entendeu? Acho que o poeta é esse que se coloca essa questão que você chamou muito bem de ética, que é eu devo uma resposta ao meu tempo. É claro que eu tenho poemas, outros também. Tenho poemas muito sobre Socavão, que é esse lugar no qual eu moro, entendeu? É claro que tem isso também, né? Poemas podem ser de outra tonalidade, de outra temática também. Mas em cada um deles, eu acho que a gente tem que tentar dar acho que, como diz, a poesia pensa o tempo. É uma resposta possível para o seu tempo. Uma espécie, acho que a poesia, mesmo que não seja tão lida, né? Apesar da revista Cult ter sido muito lida, muito vendida, né? Por exemplo, mas apesar do modo geral, a poesia não é muito lida, eu acho que a poesia tem de ser, pelo menos, um grande arquivo, né? Um grande arquivo de quem se espanta ainda com aquilo que é terrível ou maravilhoso do nosso tempo. Ok. Quem quiser perguntar, só levantar a mão, pessoal. Quem está aí? Marli, quem mais? Posso falar? Marli, Marcos, em seguida. Enquanto é o Marlizinho. Estou na sequência aí, né? Tudo bem, não quero Marli, furar a depois fila, Marcos. não. Eu espero a minha vez Boa numa noite. boa. Boa noite a todos e todas, poetas, né? É um prazer que ver tanta gente linda aqui que eu admiro tanto. Alberto, gratidão imensa pela sua poesia, pelo que você representa. Só um minutinho, Marli, só um minutinho. Lembrando que após o Marcos, teremos mais 2 participantes das perguntas. Nós temos horário até as 10 para fechar, já estamos com 21h40, para não estender muito. Perfeito. Vamos lá? A minha pergunta é bem breve, porque, de certa forma, você já respondeu aí em algum momento, né? Tanto para a Luciana e antes, com relação à filosofia e à literatura. Eu tenho 2, né? Uma é com relação ao seu lugar eu quero saber se está nesse lugar do pensamento crítico e teórico que a academia te possibilita, responde de que forma na sua poesia e no seu compromisso com o literário, né? Essa é uma questão, porque eu sou desse lugar também, né? E aí eu queria ouvir o seu posicionamento em relação a isso, embora já dá para perceber claramente, né? Outra questão é em relação ao seu trabalho, o diálogo e concepção com a literatura, com a poesia e a filosofia. Né? A gente vê que você tem um trabalho de diálogo com a filosofia, né? Ali um diálogo com Antônio Cícero e toda uma moçada que é filósofo e tem um trabalho também enquanto poeta. Né?
E eu queria ver como você vê esses dois campos, né? Onde eles interseccionam e onde eles se delimitam, né? No seu fazer poético, né? Eu gosto muito de conceber, assim, na esteira do poeta, e foi meu orientador, Evandro Nascimento, de considerar a literatura pensante, né? E considerar que são campos que se contaminam, né? E essa contaminação nesse sentido derridiano, né, como algo extremamente positivo. Eu queria ver o seu posicionamento, embora você já falou um pouco sobre isso aí no meu entendimento. Gratidão. Muito obrigado, Marli, pela tua colocação, né? Eu vou tentar responder de uma forma mais simples, né? mais autobiográfica, que talvez eu consiga falar mais do que se eu for teorizar, até porque eu já teorizo tanto sobre isso, né? Sim. Essa é a questão que eu mais escrevo, talvez, habitualmente, né? Mas eu diria assim, que eu entrei para a filosofia totalmente por acaso, entendeu? Eu fui fazer graduação porque um dia eu entrei no quarto da minha irmã, que era mais velha do que eu, é mais velha do que eu, 4 anos, né? Eu tinha, sei lá, 18, ela tinha 22, ela estava na universidade. Eu entrei no quarto dela e tirei um livro da estante e perguntei, Denise, que livro é esse? Ela falou, um livro de um filósofo alemão aí. E eu botei de volta correndo, morrendo de medo. O que é isso, filósofo? O que é isso, alemão? Entendeu? Sem nada disso, né? Botei lá de volta. E depois eu fui ver um show do Luiz Melodia numa faculdade lá no Rio. E quando eu cheguei nessa faculdade, tinha um cartaz, grupo de estudo sobre Assim Falou Zaratustra, com Rosângela Araújo. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Dê, que é minha irmã, Dê, sabe aquele livro? Vai ter um grupo de estudos com a fulana com a Rosângela Araújo. Aí a Denise falou, puxa, eu fui aluna dela, ela é maravilhosa, faz. E eu fui fazer. E isso foi a melhor e a pior coisa que eu já fiz na vida, porque ali destruiu para mim todo o meu mundo até então. Eu larguei absolutamente tudo que eu fazia, tudo, né? E falei, é isso que eu quero, sem saber o que era isso, né? Então, quer dizer, o primeiro ponto, talvez, é curioso que o que me leva para a filosofia já é esse livro híbrido, né? Esse livro que você não tem como dizer se é um livro de poesia, um livro de filosofia, né? O Nietzsche mesmo chama ele de centauro, né? É lindo isso, né? Um centauro, né? Quer dizer, esse ser que pode ser dos dois lados. E a minha vida foi sempre isso. A minha vida acabou sendo esse empenho, essa dupla dimensão, ainda que eu sentia, até um certo momento, que se a filosofia era fundamental para a minha alimentação, a minha maneira de devolver era mais pela poesia. Eu tinha uma familiaridade que eu achava maior, uma intimidade, ainda que estranha, maior com a poesia do que com a filosofia, né? E quando eu fui dar aula na UFRJ, eu parei completamente de escrever poema. Eu já tinha publicado alguns livros, né? E eu parei para me dedicar às aulas, para me dedicar à teoria, para me dedicar, né, a dar aula. E mesmo que os livros que a gente leia possam ser os mesmos, como poeta, como professor, mas o modo de abordar é inteiramente outro, né? Eu, quando estou lendo como poeta, eu estou lendo um livro, na verdade, para, em alguma hora, esse livro me tirar do próprio livro para me lançar num verso, em alguma outra coisa que eu vou seguir, né? Você está lendo um poeta, você lê o poeta, em algum momento tem um impacto que te causa aquilo te leva para uma outra direção. A aula não. A aula você tem que voltar, porque você tem alunos na tua frente, você tem que pensar alto, você tem que preparar, você tem que... Né, a gente improvisa, mas você volta, entendeu? Né? Você tem que voltar, entendeu? Mesmo com a improvisação. Então, isso me fez parar muito tempo de conseguir escrever poesia. Até que foi quando eu descobri, entendeu? Eu falei, não, se antes, então, eu ingeria a filosofia e ela era importante, ou o teórico, de modo geral, e né, eles eram importantes para o poeta, agora eu vou fazer o contrário. Eu tenho que fazer o poeta entrar no professor, no teórico, no ensaísta. E aí foi o momento que me veio a felicidade, porque eu falei, eu estou há 7 anos sem escrever uma linha de poesia. E aí foi o momento em que eu resolvi esse problema, porque, no fundo, tanto faz se é poesia, se é ensaio, o negócio é escrever, né? O que eu sinto como necessidade é escrita, e não um gênero específico, né? E depois isso se resolveu, porque eu fui escrevendo ensaio, muitos também, publicando livro de ensaio também, e aí depois a poesia voltou também, né? Voltou também. Então, eu acho que para mim os dois são muito imbricados. Não que
em sala de aula eu nunca falo enquanto poeta, nunca me coloco como poeta, porque eu acho que não é o lugar para isso, né? Mas eu acho que, para mim, é muito indissociável, né? Não à toa é esse tema que eu trago na vida até hoje, e esse livro que sai agora, Os Pantografias. Você falou do Evandro, e falou do Cícero também, né? Inclusive, teve um evento que o Cícero fez na ABL, o Cícero passou a ser da Academia Brasileira de Letras, né? E o Cícero convidou eu e o Evandro para falarmos de poesia e filosofia, né? E eu tenho uma posição diametralmente contrária da do Cícero, em relação, e somos muito amigos, né? E somos muito amigos com todas as diferenças que debatemos em público já sobre isso, sempre muito respeitosamente. Adoro o Cícero, já escrevi sobre ele, mas eu acho que é uma questão candente mesmo, importantíssima, que tem que ser pensada. E você citou dois de nós brasileiros, né? Evandro, Cícero, né? E eu aqui falando, que formam um certo grupo de pessoas que declaradamente lidam com essas questões, né? Muito obrigado. Vamos lá, Marcos Fabrício. Professor Alberto, boa noite. Prazer estar com você. E eu acho que é muito positivo saber que a poesia pode transformar a mídia digital em uma comunicação afetiva de vínculo. Um vínculo umbilical com incômodo. Eu acho que a gente pare muitos textos, como você falou, de diversas categorias de gênero. Machado de Assis chamaria de miscelânea, quando às vezes a gente está muito na tendência de separar o joio do trigo. E eu acho que a gente tem que ir com essa, como Tom Zé fala, com essa estética do arrastão, sabe, professor? Puxar todas essas categorias textuais para um favorecimento discursivo mais democrático e autoritário, né? Como você mesmo disse. Professor, eu me arriscaria aqui um palpite, né, em relação à espantografia. Quando eu leio os seus textos e maravilhado pelo seu encantamento por Carlos Assunção, eu acho que também há uma fascinografia, se você me permite aí o neologismo, porque eu vejo também na sua poesia essa necessidade de um retorno ao encantamento. Isso não é só uma ideia de mundo idílico, algo que se perdeu lá atrás. Não é não perder de vista a nossa vibração utópica, sabe? Até mesmo num campo de uma energia de potência. Nietzsche falaria de uma vontade de potência que o seu trabalho apresenta. Então, eu acho que há o que a professora Luciana Barreto levantou, um estampamento das situações de potência, das situações, diria, incômodas, asfixiantes, né? Me lembra até um tom kafkaniano para tratar essa matéria. Dostoiévski também teve muito acento nesse sentido. E eu acho que o seu trabalho é também um acerto de contas com a impostura do real. Eu sairia um pouco dessa ideia do devedor. Eu acho que quem está devendo é a realidade, não é a poesia, sabe? Eu acho que é a realidade que está devendo. E, nesse sentido, eu me lembro muito quando a escritora Marina Colasanti chama a atenção que a literatura é o espaço do real mais que real, naquele livro dela chamado Fragatas para a Terra Distantes, né? Então, existe um real dilatado pelo imaginário. O imaginário é o melhor tradutor do real. E isso eu percebo também na sua poesia. E, por último, eu queria saber se a gente poderia fazer uma aproximação entre o seu trabalho, professor, como poeta e como ensaísta, como intelectual, que não se silencia, com o que Gonzaguinha traz como grito de alerta, em que ele vai dizer que há um lado carente dizendo que sim
e essa vida da gente gritando que não. Você falou muito do verbo gritar, inclusive em diálogo com Carlos Assunção, né? Então, eu queria saber também como é que se comporta, se é esse o verbo, o grito de Alberto Puchel. Como é que se desenha, como é que se apresenta, né? Internamente, e se você também consegue perceber diante do público que te acompanha, as origens do seu grito e as reverberações do seu grito, professor. Gratidão. Muito obrigado, Marcos, por essa colocação tão boa, tão maravilhosa, né? E tão difícil também. A questão do grito é uma questão que, vez ou outra, surge para mim, né? No Carlos Assunção, já escrevi sobre o grito do Roberto Corrêa dos Santos, na Eliane Potiguara tem a questão do grito também muito forte, né? Deleuze tem a questão do grito também, que retorna muito também. Eu nunca olhei para mim como essa questão do grito, é curioso isso, né? Eu não saberia nem te responder pelo significante do grito mesmo, né? Não estou dizendo de maneira geral, estou dizendo pelo significante mesmo, eu nem saberia te dizer como é que o grito comparece na minha poesia, no sentido da palavra mesmo, se comparece ou não. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito importante para mim, e eu acho que isso talvez seja o mais importante da poesia também. Eu falei da questão da alteridade, que você também retornou a ela, e você usou um termo que eu acho que é o mais fundamental para a poesia, que é o real, né? Eu acho que a poesia obrigatoriamente, a poesia é esse confronto com o real, né? O que não significa dizer que a poesia ou que qualquer linguagem pode dar conta do real, né? Certamente não, mas eu acho que a poesia talvez seja a arte de modo geral, né? A arte de modo geral, e naquilo que eu faço a poesia, talvez seja o lugar em que nessa abertura que a gente tem para o real que nos violenta e que nos assola, né? Esse ponto da linguagem que, porque esse real desmonta a linguagem que nos é dada, a linguagem oficial, a linguagem hegemônica, a linguagem diariamente falada, você, quando vai lidar com o real desmonta a linguagem que está pronta, a gente tem de reinventar, de alguma maneira, um modo, né, um ritmo, um modo, né, de responder a esse real que nos violenta, né? E eu acho que essa resposta é como se a tentativa da poesia fosse tocar esse real, se possível for, né? Se possível for, o que eu gostaria como poeta é de tocar o real. E talvez isso seja uma tarefa impossível, né? Mas, ao mesmo tempo que a tarefa impossível é de tocar esse real, eu acho que a poesia não pode abrir mão disso, né? E é exatamente essa possibilidade de você querer tocar o real depois de ter a linguagem, o pensamento, de algum modo destruído pelo próprio real, é o que faz a poesia. Falar aquilo que é impossível, me parece que é o que faz a poesia, né? Dar voz ao impossível, me parece que essa é a grande ousadia possível da poesia. É impossível a gente conseguir dar conta do que a gente está vivendo no Brasil. É impossível. É um massacre no âmbito do real e do simbólico. É um massacre cotidiano. A gente vive um massacre cotidiano no âmbito do real e do simbólico, né? E a gente está tendo quase sempre que, caramba, que resposta que eu dou a isso? Que resposta que eu dou? É impossível. É impossível. Eles conseguiram criar uma violência num tal grau, como o nazismo conseguiu criar uma violência num tal grau, que uma resposta a isso é impossível. Mas o fato de ser impossível não significa que a gente não vai dar uma resposta a isso. Não significa que a gente não vai se confrontar, né, com essa impossibilidade. Porque é isso que desde sempre me parece que foi a poesia. Quando eu leio Arquíloco, tem um poema que eu amo do Arquíloco, e que eu trabalho bastante nesse último livro, ele tem um poema sobre um eclipse. E aquilo é maravilhoso, imagina um eclipse para um grego antigo, nada previsível, não tinha televisão, não tinha uma previsão ali, né? Então é esse impossível, esse inesperado, para usar os termos dele, esse inesperado, esse impossível que comparece ali, é que a poesia responde a ele. Isso está colocado desde o começo da tradição ocidental da poesia, e acredito que não só da tradição ocidental. E agora, o que motiva esse inesperado e o que motiva esse impossível pode ser um eclipse ou pode ser a política do nosso tempo. Pode ser a natureza ou pode ser a política. Pode ser o amor ou pode ser o ódio. Não é à toa também que Homero, que para a gente acabou ficando, que a gente conhece,
né, dessa tradição homérica, a primeira palavra é ira. A primeira palavra da Ilíada é ira. Menes, né, a ira, ó deusa, canta. Né? E eu acho que a gente está num momento que a poesia precisa ter ira, alegria e fúria. Né? Não dá para a gente perder nossa alegria se entregando também à tristeza que querem que a gente fique subjugada a ela. É claro que é impossível não estar triste nesse momento. É claro, entendeu? É impossível não estar triste nesse momento. Né? Agora, tem que ter algum tipo de alegria e de fúria para responder a isso também. Né? Então, tem me vindo muito isso, que a poesia é esse trabalho com a tristeza, hoje, com alguma alegria e com muita fúria. Né? E que acho que isso é essa resposta que a gente tem que dar ao real. Beleza, beleza. Vamos à última pergunta da noite, já são 5 para as 10. Né? Eu pediria ao Alberto que, depois que respondesse, fechasse lendo um poema para a gente. Quem é o próximo aí, pessoal? Vamos lá. Isabel Gogosino. Som, Isabel? Já tirei. Não. Som, Isabel. Ainda está fechado o seu som, Isabel. Ok. Né? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Josafá. Ouvi o Alberto Pucheu. Já ouvi outras vezes lá no UNB com o professor Piero. Mas achei assim incrível, né, a sua fala. Você próprio responde, né, qual a função do poeta nesses tempos. Então, toda a sua fala vem responder a isso. Você colocou a questão da alteridade e eu achei magnífico isso, né? A poesia, ela está falando sempre com o outro. Está falando também da poesia, com outras poesias. Nesse sentido, me parece que a sua poesia se situa como uma poesia dialógica, né? Num contexto em que os discursos monológicos aterram as diferenças, né, e soterram a criatividade. Mas a questão que eu acho interessante, vocês colocaram, você coloca uma coisa assim, só é possível tocar o real. Se só é possível tocar o real, a poesia ela não representa o real, ela refrata. Como é refratar esse real na sua poesia? É uma relação de refração. Muito obrigado, Isabel. É uma alegria estar com você também aqui, né? Piero é um querido parceiro, amigo, né? De muito tempo e muito bom. A tua colocação é muito difícil, né? E eu iria por dois caminhos, assim, né? A primeira resposta que eu te daria, eu vou te dar muito rápida, entendeu? As outras duas é que teriam que ser mais complicadas, mas eu vou ser breve também. Eu te diria que a poesia nunca é uma representação, né? Representação é uma coisa que a poesia não é. Até porque aquilo que pode se representar nunca é o real. Pode ser do âmbito da realidade, mas nunca é o real. Né? O real é irrepresentável. O real é exatamente onde qualquer possibilidade de representação é totalmente náufraga, né? Totalmente destruída, totalmente aniquilada. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falei tocar, eu poderia ter usado um termo também talvez um pouco mais ousado, né? Que talvez o sonho talvez do poeta seja esbarrar no real, né? É um toque, mas um esbarro, né? Essa coisa quando você vê um filme, você não precisa falar do filme, mas esse filme te esbarra de uma tal força, ou um poema, e que você vai para uma outra direção, né? Você vai ali, você não precisa voltar. O crítico mais convencional é que ele tem que voltar para falar do filme, né? Outros não. Você vê o filme, é tocado pelo filme, e aquilo te empurra para uma outra direção. Eu acho isso também é algo da poesia na relação com o real. Como se a poesia pudesse, por não representar, e aí é que a linguagem tem uma força maior, né? Que esse toque fosse um esbarro qualquer também, né? Que esbarrasse.
esbarrasse no outro, né? Que esbarrasse. Ele provém do outro e esbarra no outro também. A refração também é uma palavra que eu teria que ter muito tempo para pensá-la nesse sentido, porque me parece que, por um certo lado, a dimensão da modernidade nossa é uma dimensão da crítica, né? Que é exatamente a crítica no sentido de você saber que o objeto daquilo que você fala é inapropriável, né? É inapropriável. Né? Você nunca vai dar conta daquilo, nem se apropriar daquilo que a linguagem fala. Então, nesse sentido também, é um duplo movimento que você trouxe, né, da poesia. Por um certo lado, contrariamente ao discurso fascista, ou contrariamente, para dizer com Barthes, né, contra a linguagem que é fascista, que te obriga a dizer, a gente tem que ter uma dimensão crítica, que é exatamente saber que a linguagem não diz aquilo que ela quer dizer, ou não diz o objeto que ela quer se apropriar dele. Essa é a primeira aprendizagem que a gente tem que ter, exatamente para desancorar todo o discurso pronto, todas as falas feitas, todos os preconceitos assassinos, em menor ou maior grau, da nossa história, e qualquer outro preconceito. Falar implica lidar com preconceito, né? A gente recebe uma linguagem até certo ponto pronta, dada, né? Os sentidos estão estabelecidos. Então, assim, ter essa dimensão crítica, ou seja, em algum grau, garantir a refratariedade, é isso? Garantir a refratariedade é importantíssimo. Por outro lado, essa obsessão em querer tocar isso que se refrata, mas sabendo dessa dupla dimensão, resguardando essa dupla dimensão, talvez seja uma maneira bacana aqui que você trouxe, né? Uma maneira importantíssima que você trouxe para a gente dizer o que é a poesia. E a questão dialógica é isso também, né? Porque enquanto monólogo, no pior sentido do monólogo, né? No sentido mais do não escutar o outro, né? Digamos assim, né? Do ensimesmado, não estou falando do monólogo enquanto peça de teatro, estou falando aqui de uma fala ensimesmada, né? Essa recusa do outro. O diálogo é sempre o outro que fala, é o outro que interrompe, né? Essa escuta do outro, é isso que se dá com o outro, né? E a gente tem que se lembrar que a linguagem é algo que já vem do outro. Ninguém nasce falando, né? Ninguém nasce falando. Você aprende a linguagem vinda do outro, né? Papai, mamãe, sei lá quem, né? É algo social, externo, histórico, que a gente entra meio sem saber como, E daqui a pouco todo mundo cristaliza tudo. E o poeta é esse que garante a não cristalização, é esse que garante a sua infância, né? Garante esse não saber falar. Eu não sei falar, por isso que eu sou poeta. O poeta não é esse que sabe falar, o poeta não é esse que sabe escrever, o poeta é esse que sabe que não sabe. O poeta é esse que nunca conseguiu falar. Eu era gago quando garoto. Você está sem áudio, Isabel. Você está sem áudio. Você está sem... É o que diz o Oswald, né? O poeta é aquele que de repente descobre, como uma criança. É isso, né? De repente alguma coisa vem. Foi lido, não lembro mais por quem, um poema antigo meu, que é o poema da Constatação Retornante, né? Que começa: uma máquina de carne caminha por entre carros. Esse poema estava no meio de uma rua, estava atravessando uma rua, não tinha calçada no meio, abri o sinal, eu estava no meio de um duplo sentido de carros ali. E no meio, eu falei, caramba, eu estou no meio de carro, fumaça, né? Daqui a pouco o sinal fechou para os carros, eu fui atravessar a rua, aí me veio isso, né? Uma máquina de carne caminha por entre os carros. Essa máquina, isso é inteiramente imprevisível para mim, né? Então, mas tem uma aposta. De alguma maneira eu escutei isso ali, aí eu aposto, não, isso dá alguma coisa, entendeu? Né? Mas para isso, é nessa dinâmica, eu acho que você falou, de algo refratário e algo de uma obsessão pelo esbarro, mas nunca pela apreensão. A apreensão é a morte, né? A morte da linguagem, a morte do diálogo, a morte total, né? Assim, o aniquilamento do pensamento, do afeto, da vida. É isso, ótimo. Obrigada. Obrigado a você.
Obrigado, Isabel. Manda um poema aí para a gente, Michel. Ó, eu ia ler um poema, quer dizer, eu ia ler. O certo seria eu ler um poema do Vidas Rasteiras, né? Mas eu vou ler mais um poema inédito. Porque os poemas Manda aí. porque o poema do Vidas Rasteiras são longos, né? E como o papo foi muito bom, eu queria agradecer toda a conversa a vocês, uma conversa maravilhosa, cheia de colocações muito boas, muito afetuosa também agradecer por essa noite. Eu vou ler o primeiro poema que eu fiz depois do Vidas Rasteiras, né? Depois de ter publicado o livro, né? Vou ler. E como eu estava falando em diálogo antes, né? Em diálogo com outras poesias também, que a Isabel estava colocando, né? Com outros poetas, esse título que eu vou ler se chama Tudo que Trago para Hoje. Isso é um verso da Emily Dickinson, na verdade, né? Um verso de que quando eu estava lendo e li esse verso, eu falei, caramba, que lindo isso, né? Tudo que trago para hoje, né? E aí eu fiz esse poema, que é o primeiro poema depois da publicação do Vidas Rasteiras. Tudo que trago para hoje. Tragam-me a cúrcuma, o alecrim e um livro de poemas daqueles mais distantes de mim. Tragam-me as fotografias que não tirei na atual Siem, em Phnom Penh, no Camboja. Tragam-me notícias dos que moram em Paro Tatsang, no Butão. Há muitos tigres crescendo naquela caverna. Como eles estão? Tragam-me os poetas cantadores da Amazônia para me despertarem e acalentarem a cada noite o meu sono com tudo que eles têm para nos contar. Tragam-me a calma para subir o Monte Fuji, como aquele caramujo de Bachô, e para visitar os templos de madeira, seus sinos e jardins de pedra. Tragam-me o Kilimanjaro, o Himalaia, uma aldeia qualquer no Tibete, em que eu consiga escutar histórias de vidas inimagináveis em uma língua da qual eu não entenda nada. Tragam-me o Xingu, os indígenas, seus modos de vida, a floresta, rituais. Tragam-me as aldeias de xisto em Portugal, seus vales e muitos rios do mundo inteiro, para que eu possa tomar banho neles. Tragam-me uma paisagem do Alasca, ou mesmo da Sibéria. Tragam-me o céu do Atacama, um pedaço ao menos da Cordilheira dos Andes. Tragam-me uma estrada de terra ao pé do Everest, o pico do Everest e a vastidão que se tem do pico do Everest. Tragam-me a Grécia que não vi, senão nos poemas que vagarosamente li e sobre os quais tanto escrevi. Em tudo que me trouxerem, tragam-me o meu amor, porque sem ele nada adiantará. Tragam-me, não deixem de trazer no bolso um rinoceronte da África de presente. Aliás, tragam-me logo uma manada inteira de rinocerontes. Tragam-me hipopótamos e os elefantes tailandeses que pressentiram os tsunamis, salvando algumas vidas. Tragam-me, por favor, se puderem, temos pressa, muitos elefantes da Tailândia para cá. A maioria de nós não anteviu o horror anunciado que para nós viria, nem se responsabiliza agora pelo horror que vivemos. Tragam-me, por favor, se não forem fazer falta nesses tempos por lá, ao menos um elefante da Tailândia para cada pessoa daqui, para viverem o mais rápido possível entre nós, pressentindo os perigos impostos a este país e levando seus habitantes a cumes mais altos. Muito bom. Maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, Alberto. Muito obrigado. Brilhantado no live de hoje. Muito obrigado a todos. Fernanda, a todo mundo que estava aqui assistindo, a vocês pelo convite, né, ao grupo, os três malamados, né? A fala do Joaquim, eu acho uma das coisas mais maravilhosas que eu conheço também em poesia, como João Cabral, né? Muito que João Cabral é. Então, agradeço muito o convite de vocês, o carinho, o afeto e a troca toda hoje aqui também.
Beleza, pessoal. Até a próxima. A gente vai encerrar a gravação agora, mas se quiserem continuar no bate-papo, a gente permanece na sala. Fernando, eu só queria tomar uma atenção aqui, antes de mais nada, né? Agradecendo a presença de todos. E não esquecer de avisar que nessa próxima terça-feira teremos uma presença de uma pessoa ilustre batendo um papo que chama-se Marli Frois, falando da sua poética e de sua poesia. Beleza. Vamos às considerações finais, Josafá. Bom, eu, aproveitando já o ensejo que eu estou aqui, né? Você tá sem áudio. Está mutado. Sem áudio. Você tirou o áudio. Aproveitando aqui o ensejo, né, já dessa última fala minha, eu queria falar para o senhor, primeiramente, né, um grande prazer recebê-los aqui no grupo dos 3 mal-amados, que, na realidade, não somente se limita a nós 3, mas a todos os participantes, né, que estão sempre conosco. E queria exaltar aqui a sua fala quando se coloca que poesia não representa, ela é o real mesmo, né? Se bem que eu sempre falo que o real é o imaginário também, né? Então, me sinto assim bastante regozijado mesmo quando se comenta que a poesia também é fúria, é grito, é insatisfação, até mesmo para a gente quebrar um pouquinho, né, que há sempre uma definição que eu chamaria jacosa, irônica, quando você, de repente, levanta uma bandeira, né, seja ela política ou social, ou de qualquer segmento social, de ter sempre a ideia de taxar ou definir que a poesia ela é panfletária, ela é política, é tudo isso, mas, na realidade, é bom entender que, no âmbito da poesia, da fúria, do grito, da insatisfação, né, entra tudo. Na realidade, entra tudo, né? Toda insatisfação será sempre bem-vinda à poesia, porque, como você também falou lá atrás, né, que eu achei também de suma importância, né, que a poesia é o lugar do outro, né? Não tem como, né? Do outros e do outros, como eu repeti, né? Seja vivos ou mortos, ou em silêncio ou gritos. Então, eu quero agradecer imensamente por tudo isso e por essa verdadeira aula, nesse aspecto expositivo que foi colocado. Muito obrigado você, principalmente os participantes. Acho que fechamos mais um encontro, um bate-papo com chave de ouro. Muito obrigado. Obrigado. Jorge. Eu queria agradecer ao poeta Roberto Puchot. Eu sempre falo Puchot, mas nem falar francês eu falo. Eu não sei porque eu Puchot. Foi um prazer muito grande, Alberto, mas muito grande mesmo, sabe? Ter você aqui com os 3 mal-amados, né? Eu creio que eu aprendi muito mais uma vez e espero que você tenha gostado e seja agora também um dos 3 mal-amados, né? Os 3 mal-amados somos todos nós, né? Então, contamos muito com a sua contribuição, com a sua participação, e só tenho que agradecer, um axé gratíssimo. Muito obrigado também, Jorge. Diga, Fernando. Vamos lá. Mais uma vez agradecer e dar por encerrado essa noite maravilhosa.